Olá, bom dia. No ar, Unisul TV Esporte, nesta segunda-feira, 9 de agosto de 2010. No programa de hoje, vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro da Série A. O Avaí foi goleado jogando em casa. Vamos falar também sobre o futsal da Unisul. A Unisul surpreendeu e goleou o Ibirama jogando fora. Vaga garantida nas semifinais. Campeonato Catarinense Júnior, o Atlético Tubarão goleia o Videira, é finalista. Vamos falar também sobre a dupla, o Atlético e o Hercílio se preparando para essa rodada do meio de semana. Fique ligado no programa de hoje. No ar, Unisul TV Esporte, você de casa pode participar do nosso programa, Unisul TV Esporte, @unisul.br, espaço para você de casa participar do nosso programa e também o nosso portal de internet, tvsulsc.com.br, são as formas de interatividade com você de casa. Bom dia, Matheus, bom dia, Vivian, destaque para esse início de semana, Vivian. Bom dia, a vitória dos juniores no fim de semana em cima do Videira, 7-0, agora eles estão na final. Bom dia, Matheus. Bom dia, destacar a vitória do Atlético Tubarão nos juniores, está na final do campeonato, a eliminação do Hercílio Luz no juvenil, né? Pelo menos aí nas categorias de base, o Atlético Tubarão indo mais longe que o Hercílio Luz, o Atlético na final do júnior, o Hercílio parou na semifinal do juvenil. A gente começa falando sobre Campeonato Brasileiro da Série A e vamos conferir os resultados dos jogos desse fim de semana, a 13ª rodada, e o Avaí perdeu jogando fora de casa, o jogo foi no Brinco de Ouro da Princesa, 4-1 para o Guarani. No mesmo sábado, o Botafogo venceu o Atlético Mineiro, 3-0 foi o placar. No domingo, no clássico das duas maiores torcidas do Brasil, o Corinthians venceu o Flamengo, fora o baile, 1-0 para o Corinthians, Ceará 0, Atlético Goianiense 0. O Grêmio foi derrotado em casa pelo Fluminense, caiu, o Silas não está mais no comando do Avaí, aliás, do Grêmio, né? Já foi técnico do Avaí ano passado, né? Fluminense 2-1, a vitória que dá ao time do Muricy a liderança isolada, permanece na liderança. O Goiás empatou com o Palmeiras 1-1, gol no finzinho, o time do Filipão ainda não venceu também. O Vasco venceu Vitória com o gol do Zé Roberto, 1-0. Cruzeiro 0, Barueri 0 e Atlético Paranaense 1, São Paulo 1. O jogo foi em Curitiba. Agora a classificação do Campeonato Brasileiro, o Fluminense é líder com 29 pontos, permanece na liderança. Em segundo, o Corinthians com 28, terceiro, Ceará 21. Já tem um abismo aí, né? Em quarto, Internacional e Cruzeiro com 20 pontos. Sexto lugar, o Avaí com 19, o Santos tem 18, o Botafogo tem 18. O Internacional ainda tem um jogo para fazer com o Santos, não jogou nesse fim de semana, porque está se preparando para a Libertadores. Na parte de baixo da tabela, o Goiás tem 13, 18º o Grêmio com 12, agora sem técnico, está procurando um técnico então o Grêmio. 19º lugar o Atlético Mineiro e em 20º o Atlético Goianiense. Essa é a situação do Campeonato Brasileiro de momento, fazer uma análise dessa rodada do fim de semana. Impressionante a diferença de pontos de Fluminense e Corinthians para os outros classificados. Para os outros ali, o Inter que está com 20, com um jogo a menos, poderia ter ido a 23. Agora, fora isso, todo mundo aí com 8, 9 pontos no mínimo abaixo aí dos outros times, porque é aquele negócio, tá? O campeonato, desde que voltou da Copa, tem uma tendência de afunilar, porque os times que estavam mal estão subindo, os times que estavam bem começaram a cair de rendimento, tirando o Fluminense e o Corinthians, né? Que estão aí quase toda a rodada vencendo, empatando, então estão bem melhor. E aí, Vitor, fazer uma análise dessa rodada aí, o Fluminense surpreendeu no Olímpico. Silas não é mais técnico do Grêmio, quem que pode vir aí, quem que vem a caminho? Acho que vai rolar uma troca, Grêmio e São Paulo. Acho que o Silas vem pro São Paulo. Pode ser que o Ricardo Gomes vá pro Grêmio, já pensou? Era tudo que os times queriam. Acho que pode rolar essa troca de técnico aí. Daqui a pouco o Rogério Lourenço também vai estar nessa turma, tá? É uma questão de rodadas aí. É interessante porque nessa rodada os técnicos valorizados, por uma falta de técnico no mercado, de um modo geral, né? Os técnicos mais cobiçados aí são treinadores que estavam para cair. É o caso do Silas, que caiu no Grêmio, já está sendo comentado no São Paulo. Na rodada caiu o Estevão Soares também, tá? Só para deixar registrado. Estevão Soares também lá no Ceará, né? E também foi comentado o nome do Vanderlei Luxemburgo, até mesmo no São Paulo, parece que não vai ser o caso, porque o São Paulo está com uma proposta aí um pouquinho mais econômica para treinador, mas o Vanderlei Luxemburgo poderia, ao cair do Atlético Mineiro, entrar no mercado e encontrar uma nova oportunidade. Isso aqui é interessante. Técnicos para cair, né? Então, por exemplo, o Silas cair até foi
deve ser bom se ele for pro São Paulo, porque daí ele começa um trabalho novo e sai da corda bamba que ele tá no Grêmio. Os técnicos caindo normal. O Campeonato Brasileiro sempre tem técnico caindo. O André Lima aí marcando o gol do Grêmio. O André Lima ontem deu uns moles, né? Fez um gol contra, né? Pichotada no primeiro gol do Fluminense e perdeu um gol sem goleiro no segundo tempo. Ontem foi o dia de proeza, vocês acompanharam aí gols do Campeonato Brasileiro, 13ª rodada que foi realizada nesse fim de semana. E a gente faz um convite para o pessoal de casa. Dia 19 de agosto começa o primeiro campeonato de kart indoor. Para quem gosta de velocidade, gosta de competir de kart, né? Dia 19 de agosto começa a competição com o apoio também do Unisul TV Esporte. É dia 19 e as inscrições são limitadas. Temos apenas 24 inscritos para participar dessa primeira edição. O pessoal pode comparecer no kart indoor aqui na Beira Rio e fazer a sua inscrição. São apenas os 24 primeiros que se inscreverem. A turma já está correndo. Temos poucas vagas. O primeiro campeonato kart indoor é dia 19 de agosto para quem gosta de velocidade. Campeonato legal, a gente vai estar fazendo cobertura e mostrando aqui no Unisul TV Esporte. Vamos para o intervalo, próximo bloco a gente vai falar sobre o futsal e as informações dos juniores. Também vamos falar sobre a dupla Atlético e Hercílio no profissional. A gente já volta.